Olá, amados, bom dia, graça e paz em mais um dia na perseverança, sempre na vigilância, na oração e meditando na palavra que é viva e eficaz. Ungido de Deus Cristo, o Filho do homem, é a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas, da qual está escrito: seja todo homem mentiroso, mas o Espírito é a verdade. A única forma de andarmos agradando ao nosso Senhor, que são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, do qual a palavra diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Sabemos que os samaritanos fizeram um templo, porque não podiam ir até Jerusalém, e ela dizia: nossos pais adoram neste monte, mas dizem que a adoração deve ser em Jerusalém. E Jesus disse: vós adorais o que não conheceis. Na verdade, haverá um tempo que nem em Samaria, nem em Jerusalém, na verdade nem nos confins da terra, se encontrará os verdadeiros adoradores, porque a adoração está condicionada, tanto o louvor, não em templos feitos por mãos humanas, mas sim a um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e faz morada em nós, aonde não são somente moveres de lábios, mas amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal, de todas as suas posses, de todas as suas forças, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, assim nos ensina a palavra. Os verdadeiros adoradores, a quem exala-se um bom perfume, o perfume de Cristo, onde através das atitudes exala um aroma agradável, e ele inclina os seus ouvidos e ouve as nossas orações através do Espírito pronto e preparado e experimentado, que não tosqueneja, aonde oramos em espírito e em verdade, assim como ele conhece as atitudes, e se tiver de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. O sábio não gloria em sua sabedoria, da qual falamos numa sabedoria do alto, pura, fina, viva, eficaz, sem hipocrisia, da qual não segundo a sabedoria dos homens, do qual é loucura para o Senhor, pois ele os apanha em suas próprias artimanhas. Assim nos ensina a palavra, porque a sabedoria viva e eficaz do alto é válida para salvar a alma daquele que a possui, assim como prolongar os dias para que vão bens e longos nessa terra, porque são sabedoria com entendimento, que é desviar do mal, que é válido, não para investir naquilo que é mundano. Aquele que assim procede se torna um pobre e miserável. Falamos não da sabedoria desta era perversa, que vai dos poderosos, que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. O forte não gloria em sua força, porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. A palavra diz que nem sempre os mais velozes são os vencedores. Por isso devemos estar sempre humilhando diante daquele que nos capacita e nos fortalece. Aquele que deposita a fé em suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, nada levará consigo quando for
louco, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A nossa maior riqueza, do qual investimos no alto, muito mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que o ouro e a prata, a sabedoria viva e eficaz, vida com abundância e vida vindoura, da qual ele nos ensina que sábio é aquele que se empreende menos trabalho e usufrui aquilo que o Senhor nos concede, e jamais toma por empréstimo do mundo, porque aquele que se toma por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo. Por isso fugimos de todo prato de lentilha, porque estamos sempre buscando em primeiro lugar o nosso tesouro, que é o primicista, a primícia de toda a criação e ressurreição, do qual nos ensina que todo aquele que negar a si mesmo, carregar a sua cruz, esvaziar de si a natureza humana e perseverar segundo a natureza divina, sendo seus imitadores, aonde ele é o elo da perfeição, são aqueles que com ele reina, e com ele somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e andamos sem solicitude com esta vida, do qual ele nos ensina, do que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento. Ele diz: não vê os pássaros que não têm celeiro, e mesmo assim nada lhe falta, não trabalham e não têm celeiro. Não vê os lírios no campo, que nem Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente. Eles não tecem, não fiam, e assim perseveramos aonde ele nos ensina mais ainda. As raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas nós temos aonde reclinar a cabeça, que é na região celestial, na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, que é a nossa morada, aonde, em relação à nossa morada celestial, já não somos peregrinos e nem tampouco estrangeiros, porque o Espírito de Cristo comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores segundo o Espírito opera em nós, porque acatamos as advertências do seu Espírito. Assim como em relação ao mundo, estamos aqui como estrangeiros, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, mas aquele que não segue segundo o padrão deste mundo e segue segundo homens de fé, de forma sobrenatural. Homens, quando dizemos, está relacionado ao ser humano, tanto a macho e fêmea, do qual Deus cria, porque o que passar disso é procedência maligna. Por isso, em mais um dia, perseveramos anunciando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que está segundo a verdade aborrece toda mentira, aborrece toda maledicência, jamais louva as atitudes dos ímpios, jamais é influenciado por eles, como outrora éramos também falhos e pecadores, mas agora alcançando a luz excelente, influenciando aqueles que estão segundo mergulhados nas trevas, para que conheçam a excelência luz da qual alcançamos, segundo a ele seja toda a honra e toda a glória, porque não são atitudes próprias, e assim, tanto em palavras como em ações, ele produz em nós, aonde toda honra e toda glória é dado a ele, para hoje e todos sempre, porque ele opera em nós dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. E assim perseveramos dia após dia,
acatando as advertências, porque aquele que acata as advertências do seu espírito permanece no caminho. O caminho reto, o espírito reto, inabalável, aonde ele já dizia que para muitos seria motivo de tropeço, de contradição, mas para aqueles que depositam nele a confiança e perseveram anunciando o Evangelho, a nossa rocha, o nosso alicerce seguro, a pedra angular, a pedra de esquina rejeitada pelos construtores, mas o Pai o instituiu como pedra angular, do qual nós o reconhecemos, aquele que passou pela morte de cruz no Monte das Arábias, e o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia, e assim ele fará com aqueles que perseverarem até o fim e não negarem o seu nome no último dia. Sim, somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho, da qual está escrito que ele está governando com justiça, segundo o cetro de ferro, está no centro do trono, o Pai a sua cabeça, e ele julga do juízo, porque já está condenado e expulso todo principado e potestade. O pecado, porque ele diz: não me vereis mais, aqueles que não reconhecerem que ele é o único Salvador, o elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens. Do juízo, porque ele está exercendo o direito dele, não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim, em mais um dia, ele está a galardoar todo ser que respira. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.